Vamos supor que você me diz assim, mas Sara, eu falo, o meu filho não obedece. Talvez você só fala gritando com ele. E eu sei de mães que perdem a paciência e agem assim, claro, ele não vai te obedecer. Ou você só fica dando comandos, como eu já falei agora há pouco, que na cabecinha dele não faz sentido. A não ser que você explique pra ele o porquê. Entendeu? Aí vai fazer sentido. Agora, olha só, eu vou fazer uma analogia aqui, uma historinha, vou ensinar algo aqui pesado, mas eu pensei, que analogia eu poderia fazer para realmente ajudar as mãezinhas a se despertar e realmente entender, se colocar no lugar do filho autista, nesse sentido, ter realmente uma empatia. É uma imaginação, tá? É um faz de conta. Imagine que o seu esposo, né, o seu companheiro, uma pessoa que você ama tanto, que é super teu parceiro, tá? Imagina aí, faz uma imaginação aí, tomara que seja real. Mas imagina. E ele pega, por exemplo, a sua bolsa preferida, a sua bolsa que você acha mais linda, que você gosta tanto, ou algum outro pertence seu aí, tá? Imaginou? E aí, ele pega e dá pra alguém. Sem falar com você, como que você vai se sentir? Como que você vai reagir? Ou, vamos pensar numa analogia, mas imagine aí o seu esposo, seu companheiro, seu parceiro, que você deposita tanta confiança nele, né? Que você gosta tanto. Enfim, de repente você pega o seu companheiro flertando com alguém. Essa doeu, hein? Qual seria a sua reação ali, naquele momento? Como que você, raiva, vontade de dar uns tapas, de gritar, indignada? Como assim? Você que eu confiava tanto? Qual será a sua reação? E vamos supor que ele, muito calmo, muito sim senhor, muito calmo, fica olhando pra você, esperando você se acalmar, simples assim, pra depois ele dar um presente pra você, porque você se acalmou, você ficou calma, tranquila, né? Sim. Até ele te ajuda a entender que não é assim que se comporta diante de uma situação dessa. Então, ele te presenteia porque você mudou o seu comportamento. Então, tá certo isso? Você acha certo, né? Mas você sabia que existem terapias que, inclusive, pode ser que seja uma das que estão aplicando no seu filho, que agem assim com os comportamentos dele? Por exemplo, se ele ficar indignado ou se ele não quiser fazer aquela atividade naquele momento porque não é do super interesse dele, ou ele não entendeu, enfim, por algum motivo, e ele começa a chorar, ficar muito irritado, gritar, enfim, ter um comportamento inadequado. O que vai acontecer? Deixa ele chorar até ele resolver parar e ele entender que não é pra agir assim. Ou seja, ignora os sentimentos do seu filho, deixa ele chorar. Aí ele pode bater a cabeça, ele pode gritar, ele pode chorar, mas é pra ignorar. Porque se você não ignorar e você der atenção ali, o seu filho vai entender que é desse jeito que ele te convence. Essa é a teoria. Se colocou no lugar dele? Você indignada, com raiva, nervosa, e a pessoa espera você se acalmar. Deixa ela gritar, chorar, puxar os cabelos, dar uns tapas, deixa ela. A hora que ela se acalmar, aí eu vou dar atenção pra ela. Você já experimentou se colocar nesse lugar? Só que isso é feito com a criança pequenininha, com o autista pequeno. E ele vai crescendo, ele vai se tornar um adolescente, ele vai se tornar um jovem, né? E ele vai entender que é assim que se corrige. Ignora sentimentos. E depois ele é presenteado. Então, e outra coisa, e quando ele não agir assim, né? Mas ele se comportar com o que se chama de um bom comportamento, ele ganha um presente, porque ele se comportou bem. Como você interpreta isso? Como o seu filho vai crescer? Com qual compreensão ele vai ter sobre ter bons comportamentos? Agora, ele se contenta com uma bala, com um brinquedo. E quando ele for adolescente? Quando ele for adulto, jovem, ele vai se contentar com uma bala, né? Ou ele vai exigir muito mais de você para que ele tenha um bom comportamento? Mas você permitiu que fosse ensinado isso desde pequeno e ele cresceu assim. Mas o que o seu filho precisa é que você, mãe, ensine ele como ele deve expressar o seu sentimento, a sua indignação, a sua raiva, o seu medo. Você precisa ensinar isso para ele, ao invés dele ter uma crise nervosa
aqueles comportamentos de bater a cabeça, gritar, se jogar no chão, espernear. Ao invés disso, como ele precisa expressar os sentimentos dele. E isso não é uma vez só, nem duas, nem três. Você vai trabalhando um processo formiguinha. E quando você, mãe, entende isso e pratica isso, como as minhas alunas têm feito e têm tido resultados, então você deve levar isso para a escola, para os familiares, né? Para que eles façam o mesmo que você tem feito. A mesma forma, porque a união, todos juntos contribuindo da mesma forma que você trabalha com o seu filho em casa. Então, ensine o seu filho a te mostrar, caso ele não seja verbal, ou contar para você do que ele tem medo, ou por que ele ficou irritado, o que ele não entendeu, que desregulou ele, talvez uma palavra de duplo sentido, talvez uma risadinha de alguém inapropriada para ele, e isso foi o motivo, porque se ele falou alguma coisa e os colegas ou a professora ou algum familiar ou alguém riu, não fez sentido nenhum para ele, não tem graça nenhuma ficar rindo. Pronto, ele pode já ter uma crise nervosa. Já aconteceu isso com você? Com o seu filho? Ai, você não pode falar nada pra ele. Não é que não pode falar nada pra ele. Não trate um autista como um bobinho. Ele entende quando você tá tratando ele como um bobinho. E ele se irrita muito. Respeite. Fale pra ele de uma forma que ele tem compreensão do que você tá falando pra ele. Porque às vezes, ele é não verbal, ele não entende. umas brincadeirinhas assim. Ele entende sim, claro que ele entende. Isso pode deixar ele extremamente irritado. É falta de respeito e você precisa ensinar as pessoas. Que eu vejo quantas pessoas fazem umas brincadeirinhas que deixam a criança autista. Aí o que acontece? É mal criado, não obedece, faltou com respeito. Mãe, se joga no chão, não pode falar nada. Mas a forma como tá lidando com a criança, como se fosse uma bobinha. Não, eles entendem tudo. Então, voltando lá sobre presentear, quando o seu filho tiver um bom comportamento, não compre o seu filho e não deixe que ninguém compre o seu filho. Ele precisa entender com muito amor, sem comandos, sem regras, mas ele precisa entender com muito amor como que ele precisa se expressar. Porque ele vai crescer, ele vai virar um adolescente. Na adolescência, os hormônios é uma outra fase, mas se você trabalhou desde pequenininho, eu fui no berçário da minha pequena ontem de manhã, eu precisei ir até lá sobre um assunto e então a dona do berçário estava contando para mim e as tias já me contaram também que a Helena, ela se expressa, ela fala o que ela não tá gostando, o que ela não quer, por quê. Então elas são admiradas. Como assim ela é autista? Mas é o trabalho que eu faço em casa com ela. Filha, fala para sua tia, fala para um coleguinha, conta. Se você não falar, ninguém entende, ninguém vai poder te ajudar e ninguém vai saber te ajudar a resolver aquilo que é um problema para você. Fala, explica. E quando a criança é não verbal, você pode conversar com ele da mesma forma, mas ele precisa mostrar, ele precisa expressar. Teu filho que ainda é não verbal, às vezes não te pega pela mão e não sai te puxando porque ele quer aquela banana, ele não pode fazer isso, ou porque ele quer aquele carrinho que tá lá em cima, ele não te puxa pela mão. Então, ele tá te mostrando. Ele é não verbal, mas ele tá te mostrando. Então, ele pode também, de alguma forma, mostrar pra você o que deixou ele irritado, o que provocou ele. Mas é você que tem que ensinar. Ele, por si mesmo, ele não sabe fazer isso. Sabe o que ele sabe fazer? É usar o ímpeto que vem ali, a razão dele naquele momento. É gritar, é chorar, é bater a cabeça, dar murro, é ser autoagressivo, é agredir o outro, naquela fúria que ele fica. Porque ele não está sendo direcionado, orientado. Então, que resultado que tem? Se você for trabalhando isso com o seu filho autista, você vai tendo um filho autista mais calmo, mais tranquilo, independente, porque você vai tendo cada vez mais confiança de deixar ele bater as asas, porque você sabe que ele vai aprender a se virar. Ele não vai deixar ninguém fazer ele de bobinho, não. Ele vai saber se comportar.